Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e novamente eu quero falar com vocês a respeito de óculos. Eu fiz umas compras em um site chamado Zeni.com na China e esse site fabrica óculos de grau, de correção, igual esse que eu estou usando aqui. E eu comprei dois no mês passado, no mês de junho, e eu queria falar para vocês a respeito dessa oportunidade que tem de comprar esses óculos na China mais barato, bem mais baratos, com lente e tudo certinho, só que também tem uma pegadinha. O governo entra no meio dessa transação e faz o que ele sempre faz, né? Extorquir um pouco mais o cidadão. E hoje eu quero falar para vocês a respeito dessas duas coisas. Eu vou começar falando sobre os óculos. O site é esse daqui que está na tela, Zeni.com. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês. Já é a minha segunda vez que eu faço compras lá, é a segunda oportunidade. Na primeira eu comprei uns óculos para minha filha, foi muito bom, deu tudo certinho, aí eu fiquei mais confiante para comprar novamente. Sobre os óculos, eles têm uma construção bem boa, o material é bom, as lentes são boas. Eu não tenho o que reclamar quanto a isso. Pelo preço, principalmente, não dá para reclamar nada. São muito bem construídos, são óculos duráveis, coisa boa mesmo, assim. Custo-benefício, né? Não são as melhores do mundo, mas são custo-benefício. Vem também uma flanelinha, né, na casezinha, de boa qualidade também, a flanelinha. Eles vêm nessa case de plástico transparente, com um forrinho aqui, apeluciado também, aveludado. Muito bom. Nós compramos dois óculos, esse aqui só tem um agora, o outro está com a minha filha. Veio numa embalagem bem legal também, da China para cá. E até aí tudo correu muito bem, na verdade. A experiência de compra foi muito boa. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o site aqui, para vocês entenderem um pouco melhor. Bom, agora aqui falando um pouco sobre o site. O site é esse aqui, zenioptical.com. Aí você tem tanto óculos de correção, como esses meus, e tem os óculos de sol também, né? Tem as duas opções aqui para o que você precisar. Os preços são muito variados, então eu vou colocar aqui um exemplo de algumas armações masculinas. Os preços estão em dólar. Eu não sei se dá para colocar em... Não dá para colocar em reais, mas é só multiplicar por 5 o valor. E as armações têm uma qualidade boa, então olha essa aqui, por exemplo, R$16. 16 dólares. Vou multiplicar por 5, isso aqui vai dar uns R$80 essa armação. E aqui não está, obviamente, incluído o custo com a fabricação das lentes. Isso aí vai depender muito do tipo que você quer, o tratamento, antirreflexo e tudo mais. Mas aqui tem vários preços, né? E a armação normalmente já são caras mesmo, então lá não foge muito o padrão, ainda é muito mais barato. Uma armação dessa aqui por R$180, hoje em dia aqui no Brasil você não compra, não acha por esse preço. É óbvio que elas não são baratas porque são ruins, elas são baratas porque não tem imposto. Esse valor aqui é sem imposto, porque quando você jogar o valor do imposto em cima no Brasil, ele vai dobrar de preço. Então a vantagem competitiva dos preços aqui tem a ver com a falta de imposto, que é um assunto que a gente vai falar depois. Mas aí é para vocês verem a qualidade. É muito caprichado, eles vendem para o Brasil, para o mundo todo, vende para os Estados Unidos, vende para o Canadá, e o brasileiro achou essa forma de comprar, só não contava com a pegadinha que vinha do governo depois. Bom, mas então aqui são as opções que tem. Tem os óculos de sol também aqui, que se você quiser comprar vai ser bem mais barato do que no Brasil e tem boa qualidade também. Só que o mais importante, o mais interessante aqui é você clicar aqui nessa opção Sale, que no caso são os que estão em promoção, que você vai conseguir achar bem mais barato do que os preços normais. 16, 10, muitas vezes você vai achar um preço bem interessante. Bom, mas falando sobre o meu caso, eu comprei essas duas armações aqui no dia 4 de junho, exatamente um mês atrás. Hoje é 4 de julho, tá aqui. Eu paguei R$6,95 nessa daqui para minha filha, já com a lente de correção incluída, e R$13,95 nesse aqui para mim, que eu não gostei muito do modelo, não funcionou muito para mim, mas paguei 14 dólares, R$13,95, mais a taxa de entrega, que foi quase 10 dólares, ficou isso aqui, R$30 dólares e 85 cents, né? Eu comprei, paguei esse preço, convertendo, deu esse valor aqui, R$160,97. Tinha dado um pouquinho mais, mas como eu tenho um benefício no meu cartão do IOF, depois eles ressarciram esses R$5,63. O problema veio depois. Então, comprar duas armações por R$160 é ótimo, né? Cada uma já com correção por R$80 é o sonho do brasileiro, né? Mas aí vem a parte que pega, né? Que é o nosso queridíssimo governo. Então vou mostrar mais ou menos para vocês o que aconteceu.
Eu comprei no dia 4, dia 8 ficou pronto. Então, grave essa informação. 4 dias, em 3 dias, na verdade, ficou pronto essa armação. Porque, se eu não me engano, dia 4 de junho foi no sábado. Aqui, ó. Foi numa quinta-feira. Então, no dia 8, na segunda-feira, eles já postaram lá. Então, postaram em Hong Kong. E chegou no Brasil em menos de 24 horas. Você pode observar aqui. Só que quando chegou no Brasil, ó, foi enviado para análise de autoridades alfandegárias. Então, quer dizer, chegou e já foi enviado. Foi transferido lá para a unidade de tratamentos internacionais, para Curitiba, né? No dia 9. No dia 10 chegou e foi selecionado para fiscalização. Ou seja, chegou lá e não passou direto por Curitiba. Aí aqui, depois de 6 dias, ficaram 6 dias, mais tempo do que foi gasto para confeccionar e enviar os óculos, só para analisar os documentos. Então, quer dizer, já deram uma freada aí de uma semana aqui, né? Do dia 10 até o dia 16. Certo, aí nesse dia eles me mandaram uma notificação, nesse horário aqui, pelo celular, mandaram uma notificação para me apresentar os documentos. E eu enviei alguns documentos, que foi esse daqui, ó, que é Print FCA, que aquele documento lá na prática são essas informações aqui, ó, que aí explica tudo certinho, quanto que foi pago, quais foram as correções e tudo mais e tal. Tudo do jeito que precisava. Além disso aqui eu mandei o comprovante de endereço, certo? O comprovante de pagamento, né? Do banco, né? Que foi pago. Bom, aí após esse envio, no dia 16, aí foi enviado... Demorou mais 19 dias. Objeto recebido pelos Correios do Brasil. Eu acho que eles terminaram a análise no dia 19 e mandaram para os Correios. Provavelmente foi isso. Cara, eu não sei. Só sei que desse dia 16, desde o dia que eu mandei as informações para eles, eu só fui ter acesso ao boleto, na verdade, dia 23, às 9h40. Só que eles não me avisaram. Eu precisava ficar entrando no site todo dia para poder ver se tinha. E por acaso, nesse dia eu não entrei e tal. Acabou que eu só fui entrar no dia 25. Aí no dia 25 eu tive que pagar a taxa, ó, 166,04. Então, você vê, desde o dia 9 que chegou, dia 16 eu fiz a apresentação dos documentos, dia 23 eles me enviaram o boleto, eu paguei no dia 25. Aí no dia 26, finalmente, depois de 10 dias, né, que eu tinha enviado os documentos, eles postaram. E aí depois disso foi rápido, o dia 1º chegou aqui para mim. Então, só para ter uma ideia, dia 4 eu comprei, dia 8 ficou pronto e foi enviado. E depois só no dia 1º chegou para mim. Por quê? Do dia 8 até o dia 30 do mês passado ficou enrolado com esse negócio de governo, pagamento e tal, para eles cobrarem 166,04, ou seja, 103% acima em cima do valor, né, para cobrar. Então, assim, é bem complicado, né? Porque apesar de ser barato, eu me sinto muito injustiçado com isso aqui, porque você tem que pagar 2 óculos para os chineses produzir a armação, a lente, enviar para o Brasil todas as custas, e você tem que pagar o mesmo tanto para o governo. Por quê? Porque ele acha que nós somos as vacas leiteiras dele, as galinhas coedoras de ovos, e a gente tem que bancar eles para pagar as lagostas deles, as viagens de jatinho, o hotel de luxo e tudo isso daí. Cara, é sacanagem, porque falar assim, você vai receber de volta esse valor em benefícios. Eu não tô vendo isso não, cara, pra falar a verdade. A gente vê muito pouco voltado do que a gente gasta. E aí quando resolve fazer uma economia, porque as coisas são caras, aí você tem que pagar o dobro. E aí fica tão caro quanto comprar no Brasil. Mas isso daí é uma medida de proteção para que não se gaste, para proteger a indústria nacional. Qual a indústria nacional? Porque na prática não tem indústria nacional no Brasil. Ninguém está fabricando mais. Pouquíssimos que armações são fabricadas no Brasil. E se querem proteger a nacional, tira o imposto. É simples. Tira o imposto do nacional, o preço vai cair e aí a gente compra aqui. Mas não, tirar imposto não existe. Só existe cobrar mais imposto. Cobrar mais imposto é o que funciona no Brasil. Bom, mas então é isso. Tá aí as informações. Se vocês acharem que vale a pena comprar nesse site, pela qualidade vale a pena, você vai ser taxado, porque apesar de ter saído aí uma história de que tinha acabado com a taxa das blusinhas e tudo mais, é uma meia verdade, porque na prática eles não explicaram muito bem essa informação.
foi retirado sim para alguns sites que fazem parte do programa Remessa Conforme. Então, para AliExpress, Amazon, Mercado Livre, alguns sites desses que fazem parte do Remessa Conforme foram beneficiados com essa isenção que fizeram no ano de política, né? No ano da eleição acontece isso, porque a taxa foi instaurada lá no ano de 2023-24, e aí chegando perto da política, da eleição, né? Como essa medida foi extremamente antipopular, eles reduziram ela, tiraram ela, mas eu vou te falar bem a verdade, eu acho que quando acabar a eleição eles voltam com ela novamente. Então, é horrível isso que está acontecendo, ter que pagar esse valor a mais, é injusto, mas ainda assim é uma opção. Você consegue comprar um óculos de qualidade por R$160 cada um, né? No caso que ficou, porque era 80, ficou 160. Você engrossa a arrecadação do governo, mas tem um óculos de qualidade. Fica aqui a dica de local de compra e a indignação por ter que pagar esse tributo escandaloso que a gente paga. Então é isso por enquanto, muito obrigado. Apesar do tema ser chato, eu espero que esse conteúdo tenha agregado para você, e se agregou, deixa seu like aí, faz algum comentário se tiver alguma dúvida, ou mesmo para deixar sua insatisfação junto comigo. Se curtiu o conteúdo, se inscreva para receber novos vídeos. Daqui a pouco eu vou gravar um outro vídeo falando sobre outras coisas que eu tenho importado. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva para receber as próximas atualizações. Tá bom? Valeu, até mais, tchau, tchau.